Nunca é tarde para se recomeçar. Aquela Thaís do passado já deixou para trás. A da segunda casa será maior do que a da primeira. Olá, gente! Estamos mais uma vez aqui com o nosso Podsaja Gospel de hoje. A todos vocês, sejam bem-vindos. Estamos aqui com mais uma participação especial e a nossa participação especial de hoje é com ela, Thaisa de Castro, que é a nossa convidada especial de hoje, que veio contar um pouco da sua história. Thaisa, seja bem-vinda, fique à vontade. Olá, gente, a paz do Senhor Jesus para todos. Quero estar agradecendo por essa oportunidade, a nossa Delvânia, nesse Podsaja Gospel. Deus abençoe a vida pelo trabalho e estou aqui, meu Deus, para contar um pouquinho da minha história. Thaisa, para começar, conta um pouco para a gente da sua história. Quem é Thaisa de Castro? Qual a sua família? Natural de São do Jacinto? Sim, nasci em Belo Horizonte, né? Mas desde pequenininha moro aqui. Morava com minha avó desde pequena. Minha família materna e paterna são daqui também. Desde 2 mesinhos de idade, fui morar com minha avó. Aí aqui eu cresci, criei aqui, fui criada aqui e casei. Por que você foi criada pela sua avó? Tem algum motivo específico? Na verdade, minha mãe engravidou do meu pai, então minha mãe com meu pai nunca teve um relacionamento sério e eu fui criada com a minha avó. E eu nunca tive amor paterno, então eu não sei o que é aquele amor paterno de um pai. Então tive o amor da minha avó, fui criada com ela desde pequenininha e nesse percurso, quando eu fui mais jovem, né, dei um pouquinho de trabalho para minha avó e ela veio a óbito. Você foi criada com a sua avó paterna e desde pequenininha até que ela faleceu e você levou essa vida. Quem era a Thaisa de Castro há 10 anos atrás? Thaisa de Castro. Na verdade, nem era Thaisa de Castro, né? Era a Thaisa. A Thaisa era aquela menina que envolvia muito em farra. Não dava ouvido, né, pelos conselhos de uma avó. E ela queria curtir a vida achando que era a melhor forma da vida era aquela, né? Então a Thaisa gostava muito de festa, bebedice, companheira, gostava de ficar mais livre. E voltando um pouquinho atrás, assim, numa época dessa, de São João, como que estaria a sua perspectiva de vida há uns tempos atrás? Já passei por essa experiência, né? Porque quando eu me converti no mundo evangélico, teve muitas etapas muito difíceis na minha vida. Porque eu era apaixonada com cavalgada. Quando eu aceitei Jesus e Jesus me aceitou, foi no período de uma cavalgada. Então, dos movimentos que mais me chamava a atenção era o São João. Que eu era qual nas escolas, eu gostava muito de dançar quadrilha, não perdia nenhuma. Então, festas para mim era uma das melhores, era bem essa época. Mas de acordo, a gente vai conhecendo a palavra e aquilo ali vai sendo liberto, né? Quanto mais se aproxima mais de Cristo, as coisas do mundo vão ficando para trás. Você veio de uma família cristã evangélica? Não, minha família não era evangélica, nem tanto por parte de pai, nem por parte de mãe, nem por parte de uma avó. Com o tempo, quando eu fui crescendo, que minha avó se converteu no evangélico. Só que minha avó era muito tranquila, né, sobre a respeito do evangélico. Só que o exemplo da minha avó é que dizia tudo para aquele caminho ser, para a gente poder seguir aquele caminho, né? E como que foi o seu encontro assim com Jesus? Então, pelo que eu falei anterior, a minha avó veio a óbito e eu achei que era o fim da minha carreira, né? Ali do momento que eu era muito apegada com minha mãe. E quando passou um pouco tempo, eu tive um relacionamento que não deu certo. Eu achei também que não tinha mais jeito. E nesse momento eu fui pela dor. Muitos vai pelo amor e eu fui pela dor. Ah, você não faz isso, eu queria fazer. Mesmo quebrando a cara, eu fazia. Então, tipo assim, tive que passar por muitas etapas. Eu tive um relacionamento frustrado e eu perdi a vida de viver. Aí foi a hora que eu aceitei Cristo pela dor. E falei que a minha única alternativa ia ser Cristo. Se Ele mudasse a minha vida, eu ia permanecer com Ele. Aí foi então que uma frase guardou dentro do meu coração foi: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira.
Então aquilo ali foi gravando dentro de mim, aquela frase, sempre guardava. E o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e fez a terra. Então eu falei assim, não, eu estou precisando de um socorro. E esse socorro eu creio que vou encontrar em Cristo. E foi a hora que minha vida foi começando a mudar. As etapas não foi difícil, porque quando Deus entra com provisão, Ele muda por completo. Deus teve muitos profetas para falar comigo, né, que Ele ia transformar a minha mentalidade, a forma de vestir, porque minha forma de vestir eu achei que ia ser muito difícil. Porque roupa de manga, saia, vestido, para mim ia ser dificultoso. Eu olhava para um crente e falava assim, ai, roupa de crente não é para mim. Então eu gostava muito de vestir short curto, blusinhas regata, brincos, maquiagem, então eu era muito vaidosa e na minha cabeça ia ser difícil, mas não, até um dia eu vesti minhas roupas e o próprio Espírito Santo começou a mudar dentro de mim. Quando eu olhava para o espelho, eu já não conseguia nem sair da porta para a rua. Aquela Thaís do passado já deixou para trás. E até então foi a hora que surgiu Thaisa de Castro. Foi dentro do mundo evangélico, né? Que todo mundo começou a falar Thaisa Castro, porque eu também tinha um preconceito do nome Castro. Na escola, na hora quando eu ia fazer a chamada, Thaisa de Castro Ferreira, aí um cara de gente gritava, castrou o Ferreira. Então eu tinha esse preconceito. Então, Deus, quando tem uma obra, o inimigo tenta fazer de tudo para desmanchar, né? Aí é onde surgiu Thaisa de Castro. Foi a hora que eu apaixonei pelo Castro, que a palavra Castro herda da minha mãe materna, né? Uhum. E então pegou essa fama, Thaisa de Castro. Quando você estava vivendo isso, como que você teve assim, a experiência de chegar até Jesus? Alguém te falou, Jesus? Alguém sempre pregava para mim, né? Eu tenho o meu tio Eleni, que ele morou dentro de casa com a gente também um certo tempo, e ele sempre pregava a palavra pra gente. E aí então foi a hora que Deus começou já a me mostrar muitas coisas em espiritual. Depois do meu batismo, muita sede em orar, muita sede de ler a palavra. Você até falou algo interessante, porque às vezes as pessoas ficam esperando mudar para ir até Jesus, né? Você foi do jeito que você estava. Exatamente. E Jesus é o próprio Jesus que quando a gente tem esse desejo no nosso coração de mudança, é o próprio Senhor que nos muda. Então, às vezes a gente vê as pessoas, eu quero muito um dia ir para a igreja, aceitar Jesus, só que primeiro eu quero consertar minha vida. Não, isso não existe. A gente não consegue consertar a nossa vida se não for com Cristo. É o próprio Jesus que entra na nossa vida e transforma a nossa vida, desde que a gente entregue a vida para Ele, deixa a nossa vida ao comando dele. É Ele, o próprio Deus, que vai tirando aqueles desejos, né, da carne do nosso coração, colocando desejo e sede por coisas espirituais. Hoje a gente vê aí que você é casada, até porque a gente tem uma convivência, né? A gente sabe que você é casada com um agente funerário. Como que é assim? Deus e trabalho? Deus é o Deus de mistério, né? Eu falo assim, porque quando eu ia para a escola, eu não olhava para a funerária. Eu tinha medo, né, de funerária. E na minha caminhada com Cristo, Deus permitiu que eu conhecesse o Kender, que é o meu esposo, né? Trabalha na Pax Regional há mais de 7 anos, aqui dentro de Santo Antônio de Jacinto. E quando ele me falou, né, que eu trabalhava e tal, nossa, eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que o senhor quer comigo? Porque eu tenho medo, né? Mas graças a Deus, Deus foi arrancando até isso dentro de mim. E hoje eu ajudo ele neste trabalho, não tenho medo, faço a dedicação desse trabalho, tudo com amor e carinho. Depois da morte tem vida, mas vida para aqueles que estão em Cristo. E vocês estão mexendo com um corpo que já se foi, mas que você sabe que tem uma alma para prestar conta diante de Deus. Na hora ali, eu acho que dá um pensamento, não pensa? Assim, será qual o destino da alma dessa pessoa? Pensamos sim, né? Igual eu falei, quando morre para Cristo é totalmente diferente. Até o nosso trabalho ali é tudo mais tranquilo. Quando alguém morre sem Cristo, eu fico imaginando Deus tenha misericórdia e deixar Deus trabalhar agora só na reta final mesmo. Naquela vida, naquela alma. Quantas pessoas morrem ali, pessoas jovens, que eu já vi ali cenas de um jovem mesmo, entrou em óbito devido a um crime. E eu falasse, meu Deus, como esse jovem perdeu a sua vida e se entregou para o crime, né? E eu deixo para os jovens também que às vezes a gente está neste mundo achando que tudo está bom, mas o melhor caminho é Cristo. E quando eu aceitei Cristo, eu era muito jovem. E eu falei para Deus assim, como é bom estar na presença dele.
Se eu soubesse este amor que Cristo nos entrega todos os dias, eu tinha aceitado ele há muito tempo atrás. O que você diria para as mulheres hoje que estão à frente da obra, para mulheres que ministram, mulheres que louvam, mulheres que fazem algo em prol do reino de Deus? Mulheres, todas lideranças, ela enfrenta a maior pancada, né? Quem nunca pensou em desistir? Quem falar que nunca pensou é mentiroso, né? Quem não somos nós? Nós somos fracos, né? Na mão humana, mas somos fortes na mão de Deus. E o que eu desejo para todas as lideranças é que persista. Porque vai ter momentos que a gente vai ter fraquezas, mas o Senhor Deus é o Deus que fortalece na nossa fraqueza. Às vezes vai ter um fardo que é pesado e nosso Deus é um fardo leve. E o que eu desejo é que eles persistentes naquilo que eles dedicam para o Senhor Jesus. Fazer para Cristo e não fazer para homens. Quantas pessoas se perderam os seus talentos atrás, quantas pessoas se desviaram no meio do caminho, porque às vezes vai vir as fraquezas e eu fico questionando para Deus assim, por que as pessoas não oram para o Senhor Jesus e falam assim, Pai, me dá força para continuar. Ele já fala que quer parar no meio do caminho, mas o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então é tempo da gente voltar para o Senhor Jesus enquanto a porta está aberta. É tempo de unir a Cristo, se apegar a Cristo, olhar para o alto e levar os nossos olhos para o céu, de onde vem o nosso socorro. Como ela já disse, ainda há esperança. Você que está fraco, você que está desanimado, entrega a sua vida para Jesus, confessa, entrega a Deus, fala, Senhor, eu não tenho força, mas eu sei que o Senhor pode fazer isso. O Senhor, Ele faz, o Senhor é tão real na nossa vida. Às vezes a gente olha para o céu e vê um Deus tão distante de nós, mas na verdade é a gente que está distante dele. Assim queremos estar agradecendo você aí que nos acompanhe no nosso podcast e encerramos assim semana que vem, se o Senhor permitir, estaremos de volta com mais um podcast Gospel.